Eu nasci, eu nasci um corpo que eu não me identifiquei. E não me identifico até hoje. É muito estranho chegar e falar isso, né? Mas é a pura realidade. Desde o início, de pequenininha, eu já sabia. Eu já achava tudo diferente. Pequenininho, eu já olhava. Isso eu lembro muito bem. Eu pequenininho olhando para as meninas e com vestidinho. Minha mãe me colocava vestidinho, eu não queria aquilo. Eu olhava para os meninos assim, amava a chuteira. Eu via assim os meninos vestidos, calçado de chuteira, vestido de uniforme de bola, assim, eu amava. Era totalmente diferente, sabe? Tudo que a minha mãe tentava colocar em mim, tentava me proporcionar de menininha, eu não gostava. Então, cada ano que se passava, toda vez assim, que eu ia ficando mais velho, que eu ia adquirindo idade, eu fui percebendo que realmente era o que eu queria. Eu não queria me vestir de menininha. Então, aquilo foi ficando mais claro na minha cabeça. E o ano passado, que realmente eu tive mais do que a certeza que eu sou trans. Eu sou um menino que nasceu no corpo de uma menina. Então, eu sou trans. Isso eu tenho toda certeza. E eu tenho uma namorada. Essa minha namorada foi muito interessante, que a gente se conheceu através de uma ex minha. Ela, na realidade, elas são primas. E a gente começou a se comunicar, começou a conversar e acabamos ficando. E foi muito agradável, se aproximando e tal. E, na realidade, quem sabe, sim, são só meu irmão. Aliás, meu irmão e minha irmã. Os dois que sabem, meus amigos, né? Mas minha família, minha mãe não sabe. Não sabe mesmo. Tanto é que teve um dia que era mais ou menos 6 e pouquinho, eu ia sair pra escola e a minha namorada me ligou. Sabe aquelas pessoas assim que tá assim apaixonada e conversa, aí fica tipo assim, horas e horas conversando, muito tempo conversando, tô lá com o telefone, em cima da cama ainda, para depois eu terminar de me arrumar para mim ir pra escola. E eu peguei a coberta e me cobri todo. Quando eu me cobri todo, eu tô lá falando com ela no telefone ainda. Aí eu fui sentir calor tal e descobri. Quando eu olho, minha mãe em pé, ela tinha ouvido provavelmente uma parte da conversa, me pediu meu celular. Fazer o quê, né? Tive que dar. Dei o meu celular pra ela. Aí eu falei, nossa, agora fu. Porque como que eu faço, gente? Eu não podia ter, né? Tinha que ter dado. Dei o celular pra ela, leu tudo e qual que foi o que ela simplesmente me falou. Ela não chegou em mim para conversar, né? O que tá acontecendo, nada. Ela simplesmente chegou em mim e falou assim: olha, você não vai andar com essa menina, porque essa menina é má influência para você. Desse jeito. A menina é namorada, que é má influência para mim. E eu, como eu sou um menino assim, muito obediente, e ela falou que não andar com ela mais, né? É lógico que eu não obedeci, né? Como que eu largar minha namorada? Não, continuei encontrando com ela, não deixei ela não. E a minha mãe falou pra mim que ia me levar no psicólogo, porque isso não tava certo. Falei, tá, né? Mas a minha namorada, infelizmente a gente não estuda na mesma escola. A gente estuda em escola separada. Só porque a gente se encontra na casa de uma amiga, da minha melhor amiga. Então, assim, a gente se dá super bem, a gente conversa sobre tudo, a gente se encontra, assim, é super bacana. E assim, na minha família,
quem sabe, como eu falei, é só meus dois irmãos, minha irmã e meu irmão. Então, assim, é lógico que eles não vão me chamar de tipo assim, ele, vão me referir a ele ou um nome, né, masculino, só porque meus amigos fazem isso. E eu acho o máximo. Meus amigos me chamam de um nome, né, masculino, e quando eles vão referir a mim, ele fala ele. E às vezes eles erram. Mas isso é normal, eu entendo isso. Normal por quê? Porque assim, eu tive a certeza mesmo ano passado. Então é normal eles confundirem, entendeu? Super normal, e eu não me importo com isso. Hoje, eu tenho 13 anos. Tenho 13 anos, meu maior sonho é que a minha família toda chegue em mim e me reconheça como eu sou de verdade. Esse é o meu maior sonho. E aí, galerinha, gostaram da história? Então, essa história muito bacana. Quando eu li ela, eu achei super interessante. Até porque, pela idade. Porque essa idade, ela é um pouco complicada. Por que complicada? Ela é a idade do descobrimento, ela é a idade da construção da identidade. E eu falo construção da identidade, não é construção para saber se é gay, se é hétero, se é lésbica, não. É a identidade da pessoa. O que eu quero? Exemplo. Desde pequeno, porque assim, você quando criança, você é mandado. Então assim, você tem os costumes. Meu pai escuta sertanejo, então na minha casa eu sempre escuto sertanejo. Então assim, eu não tenho um gosto próprio. Eu tô dando um exemplo de música, eu acho que cabe aqui. Então, como eu sempre escutei na minha infância toda sertanejo, só porque nessa idade é que descobre, poxa, é a idade da adolescência que descobre, poxa, eu conheci música rock, então eu estou percebendo que eu gosto mais de rock. Meus pais não me apresentam rock, mas como eu conheci rock, eu gosto do rock, então eu vou ficar com rock. Independente se meu pai gosta ou não, eu vou ficar com rock. E tenho aquilo, entendeu? Ou seja, eu não gosto de sertanejo, então eu vou gostar de rock. Por quê? Porque eu já tô, né, já tô criando minhas próprias opiniões, que meus pais não me mandam mais, é mais ou menos isso, que a adolescência toda tem mais ou menos esse pensamento. Então, é assim que funciona. É a construção da identidade, entendeu? Lógico que eu não tô falando a questão de gênero, não tô falando a questão de gostar de mulher, de homem, blá, blá, esse tipo de coisa. Não é isso. É a questão do seu eu. Ela, a criança, o adolescente, ele tá formando o seu eu. Tá deixando das crenças dos pais para ter as suas próprias crenças, para ter as suas próprias identidades. Então, assim, nessa fase é onde, isso é a minha opinião, onde os pais que têm que conversar, têm que estar junto para saber, para apoiar, né? É lógico que tem um monte de coisa que os pais não aceitam e não tá errado. Lógico que cada um sabe né? Do que convém. Então, eu não tô falando que é errado e nem que é certo. Eu só estou falando que nessa idade tem que ter um apoio, principalmente dos pais, dependente de qualquer coisa. Por exemplo, vocês lembram que a mãe dele falou, pegou tudo lá
E a única coisa que ela falou foi o quê? Tá errado, essa menina é uma influência, então eu não quero você com essa menina. Ter amizade com essa menina, vou te levar no psicólogo. E aí, ela chegou nele pra saber o que tá acontecendo, o que é isso, tal. Ela devia ter chegado nele e perguntado, o que é isso, qual que é os seus sentimentos. É o mínimo, eu acho que é o mínimo. Então, assim, levar ele no psicólogo tá certinho. Você sabe por quê? Porque, assim, por mais que ele esteja decidido, ele tá decidido, lógico que eu não sei, não dá pra saber, né? E na minha opinião, e na realidade, na minha opinião, isso nasce, né? Então, se ele tá decidido, tudo, ele tem que ir no psicólogo, sim. Ele tem que ir no psicólogo para ele aprender a lidar. Ele tem que aprender a lidar com preconceito. Ele tem que conseguir, ele tem que conseguir a se identificar, a conhecer ele mesmo, em primeiro lugar, entendeu? A conhecer os princípios dele, independente de qual seja. E principalmente a questão a questão moralística, sabe? Que na realidade é Deus pequeno, porque às vezes os pais passam uma coisa e ele sofre com isso, eu tenho certeza. Que ele sofre com isso, todos sofremos. Então, assim, se você cresce falando nos pais, isso é errado, isso é errado, isso é errado, você chega a certo tipo de idade e vai, poxa, eu vou ficar com uma mulher, eu sou mulher, vou ficar com uma mulher. E eu quero ser homem, entendeu? E o que seu pai falou, que a sua mãe falou que estava errado? E na minha cabeça tá errado também. E aí, como que eu vou conviver com isso? Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu vou convivendo com isso, eu vou querer parar, mas eu não consigo parar porque tá errado. É uma confusão muito grande. Então, na minha opinião, tem que levar sim no psicólogo. Tem que levar sim. Por isso que existe muito suicídio. Entendeu? Então, assim, eu quero agradecer muito vocês. Gostei muito dessa história. Quero agradecer muito vocês por ter ficado até aqui, ouvir essa história. E eu peço, por gentileza, que dê o seu like no vídeo, se você tiver gostado, lógico. E quem não tiver inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Beijão no coração de vocês.